Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Fomos ver ao vivo na FNAC do Chiado um episódio do Brinco lá para uma das cenas que o Podes organizou. Ficámos lá à conversa com a malta desse projeto do Benfica e com a malta do Matraquilhos, que também o Fragoso já gravou connosco. E o Tibério também já gravou connosco. Era o Fragoso e o Rui, não é? Sim, mas o Rui nunca gravou connosco. Pois, mas pronto. Também faz parte lá Exatamente. da seita. Pronto, e o resto da malta que são amigos de amigos, mas são porreiros da mesma. Uhum. Tá bem. O caríssimo, é quando quiseres assumir. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Panenka. Estou aqui hoje acompanhado pelos tão habituais e tão comuns João Blanco e Miguel Rocha. Hoje Miguel Rocha encontra-se de cama desligada. Não sei se... Ele já deve explicar o que é que se está a passar. Esperemos que não seja nada de grave, mas acho que não é por aí. Antes de mais nada, aproveito para deixar aqui um forte abraço à gente que conhecíamos ontem, eu e o Blanco, fomos à FNAC do Chiado assistir ao Brinco do Batista ao vivo. Portanto, era mandar um abraço a essa malta, Sérgio Ingrácia, João Tibério, o Aires Gouveia, que participaram, e também ao podcast dos Matraquilhos, que estiveram lá também representados, e o Rui participou também no Brinco do Batista por convite do Benfica Independente, e também ao Fragoso que vimos lá, e claro, a todos os outros amigos que lá estiveram e que viram umas rodadas connosco. Portanto, era mandar um abraço a essa malta, gostámos muito de os conhecer e esperemos qualquer dia trazê-los cá ao podcast. Mas avançando para o tema que trazemos aqui hoje, que é precisamente a convocatória para as seleções e também um pouco do Mundial, uma certa antevisão ao Mundial. Antes de mais nada, antes de vos passar a palavra, gostava só aqui de mostrar nesta imagem que eu trouxe mesmo propositadamente, que o António Silva, como vocês veem aqui em cima, e o Félix, devem ter ido ao mesmo ginásio, devem ter a mesma manicure ou alguma coisa do género, porque a Liga decidiu colocar o corpo do Félix no António Silva. Se calhar não havia imagens, se calhar o António Silva não tira fotografias, não sei. Mas pronto, era só deixar este primeiro reparo que nota um bocado falta de profissionalismo mesmo da Tu não Liga. culpes já a Liga de tudo o que há, pá. Que isso é da Federação. Isso é da Federação. Sim, exatamente, estava a dizer Liga. Que a Liga vai nos receber muito bem para a semana. Pá. Não, isso é verdade. Não, mas realmente é a Federação. Mas a Liga também tem outras coisas, pronto. Mas passando isto à frente, Blanco, começo por te perguntar o que achaste da convocatória de Portugal do Sr. Engenheiro Fernando Santos. Bem, olá a todos. E em primeiro lugar mandar um abraço à malta com quem tivemos ontem. Sendo que João Tibério e Pedro Fragoso já foram convidados aqui do projeto e a malta que ainda não foi, há de ser algum dia, não é por aí. E agora quanto aos convocados, eu surpreendentemente gostei da convocatória. Eu acho que até é das melhores convocatórias dos últimos tempos. Acho que os principais temas-chave acho que são três, que é António Silva, a ausência de Renato Sanches e levar 3 pontas de lança. Eu acho que são esses os principais temas, digamos assim. Depois também se pode falar da ausência de Moutinho, por exemplo, mas acho que não seja tão tema. Quanto a António Silva, acho merecido. Acho que acho que o objetivo é levar 4 centrais e os 3 primeiros já estavam definidos. E para o quarto, acho que faz todo o sentido ser o António Silva. Pela forma recente, por ser o único mais rotinado a jogar numa defesa A4. O Diogo Leite também está de uma forma semelhante, mas é numa defesa A3. E de resto, acho que nem o Gonçalo Inácio, nem o David Carmo, ou sei lá quem é que pudesse vir mais, o Fábio Cardoso, o Jaló, o que fosse. Acho que nenhum deles está nesse nível de forma atualmente. Acho que nos últimos anos devia ter havido muito mais oportunidades para o Gonçalo Inácio quando estava no pico de forma a ir à seleção, para ser testado e para ser incluído no núcleo duro. Não foi, e neste momento acho que faz mais sentido levar o António Silva. Quanto à ausência de Renato Sanches, não me surpreende, apesar de ser um jogador que se transforma na seleção, tem poucos minutos e pouca rotina este ano.
E já temos um jogador com características muito semelhantes a ele, que é o Matheus Nunes, fazem de forma diferente, mas têm características algo semelhantes e podem dar praticamente a mesma coisa ao modelo de jogo. Portanto, a mim também não faz grande confusão. Enquanto à questão dos 3 pontas de lança e também do Félix, que nunca será tão extremo como o Fernando Santos deseja, é mais um segundo avançado, acho que, acho que faz sentido se ele quiser ir rebuscar um 4-4-2 losango quando ganhámos o Europeu de 2016 ou um sistema com 2 avançados. Porque se acho que o objetivo era ter algo mais desequilibrador, só Rafael Leão não chega. E acho que era preciso, nesse sentido, levar outro extremo, quer fosse Guedes ou Jota ou quem quer que fosse. Certo. Rocha, faço exatamente a mesma pergunta. O que achaste da convocação do Fernando Santos? Bem, olá a todos, antes de mais. A minha razão para estar sem câmara, acho que não sei se já se notou nesta minha intervenção, mas parece que o Skype está-me a dar aqui um delay das vossas intervenções. Portanto, é melhor manter-me assim para conseguir pelo menos falar. Mas quanto à convocatória de Fernando Santos, é assim, estou como o Blanco. Acho que provavelmente foi das melhores que o Fernando Santos já fez. Ainda assim, obviamente, que cada adepto de Portugal acaba por ter, ou melhor, por querer fazer a sua convocatória perfeita. E, portanto, embora não discorde da convocatória que foi feita e que a perceba pelo momento em que é feita, principalmente, ainda assim tenho algumas coisas a apontar e fazer desde já o disclaimer, porque eu apercebi-me disto também no momento em que estava a falar com amigos sobre a convocatória, e não é por mal, prometo, mas os 3 jogadores que eu não concordo tanto que deviam ter ido são os 3 do Benfica. Ainda assim, substituía alguns deles por outros, tanto da formação do Benfica, e portanto acho que por aí também não há problema, mas vou passar a justificar as minhas alterações. Primeiro, António Silva, lá está, percebo pelo momento de forma, e acho que é merecido pelo momento de forma. Mas, tendo em conta que vai como terceiro central, acho arriscado no sentido em que é a primeira vez que vai jogar com a seleção, no geral. Nesse sentido, acho bastante arriscado. É um jogador que está a jogar futebol profissional, ou seja, de primeira divisão, há 3 meses, 4. E, portanto, desse ponto de vista, também acho arriscado. Porque é uma fase final do Mundial. E mesmo um jogador estando a jogar bastante bem, acho que é preciso olhar a estes fatores todos para se fazer uma convocatória. E eu disse de ser central, e se calhar nem é de ser central, é quarto, porque o Fernando Santos disse que o Danilo nesta convocatória ia como central, portanto, até é como quarto central. E portanto, desse aspecto, desse ponto de vista, acho que acaba por ser um pouco arriscado levar o António Silva, e portanto, por essa razão, levaria mais facilmente tanto o Diogo Leite como o Inácio. Nesta fase também do campeonato, se calhar levaria mais o Diogo Leite pelo que está a fazer na Bundesliga, porque eu, muito sinceramente, acho que se dá pouco crédito ao que o Diogo Leite está a fazer pela União de Berlim, por não ser uma liga que se calhar a malta vê os jogos da União de Berlim todas as jornadas como faz do Benfica. Obviamente que não, porque nem eu próprio vejo muito de vez em quando, se calhar 2 vezes por cada mês, mas acho mesmo que se está a dar pouco valor ao que o Diogo Leite está a fazer lá fora, inclusive é os adeptos do Porto que o criticaram bastante, tanto no início desta época como a época passada, quando ele também estava emprestado ao Braga. E portanto, por essas razões, pela parte da experiência e por não ser, obviamente, um titular nesta seleção, eu acabaria por levar o Diogo Leite. Quanto aos médios, a minha principal
a ausência é mesmo o Renato Sanches, porque, e nesse caso, lá está, para mim entraria o Renato Sanches e sairia o João Mário, quase pelas mesmas razões. O João Mário não vai ser titular, nem de perto nem de longe, tem muitos jogadores à frente dele, e é um jogador que, para mim, e do estilo de jogo que eu gosto de ver, não acrescenta. É um jogador que não faz a diferença. E o Renato é um jogador completamente diferente. Desde que tem 18 anos e se estreou no Benfica, se vê que ele é um jogador que entra no jogo e altera o jogo de um momento para o outro. E isto também se viu tanto no Euro 2016 como até no próprio Mundial 2018 ou até no Euro 2021. Foi sempre um jogador que, quando entrou, alterava completamente o jogo. E portanto, desse ponto de vista, não é pelo Benfica estar a fazer uma boa época que se calhar o João Mário, que é um dos seus principais jogadores, tem de ser convocado. Os golos que tem, a maior parte são de penaltis, portanto nem é um médio que está com esse instinto goleador como era o Pizzi há uns anos, ou seja, acho que para mim nem há esse aspecto. E o Renato é um jogador completamente diferente, desde a sua formação, que mostra as valias que tem, e acho que era mais que justificado entrar nesta convocatória, porque lá está, e para o avançado que eu vou dizer também vai ser assim. Não é bem uma questão de forma, porque estes jogadores não vão ser titulares e vão entrar raramente, diria eu, até principalmente o António Silva, mas acho que o João Mário também, acho que vai entrar raramente. O João Mário não tem importância, não vai ter a importância na seleção como se calhar teve no Euro 2016, que ainda foi alguma. Acho que isso não vai acontecer. E igual nos avançados, no Gonçalo Ramos, eu sinceramente não levaria, porque acho que ainda não tem qualidade de seleção. Lá está, também não vai ser titular. E eu até neste aspecto era uma questão de equilíbrio de convocatória também, porque eu não levaria outro avançado, embora houvesse bastantes que acabam por estar a fazer uma grande época. Até, por exemplo, o Jota, que está no Celtic, acho que se fosse pela época que está a fazer e pela qualidade que tem, merecia mais que o Gonçalo Ramos. E já agora deixo aqui que, se o Benfica não aproveita o Jota, vai ser dos maiores erros que vai fazer nos últimos 30 anos, porque aquele miúdo é uma coisa literalmente impressionante. E neste caso, acho que mereceria mais que o Gonçalo Ramos, mas ainda assim não o levaria a ele, porque levaria mais um médio, que era o João Moutinho. Isto já é uma preferência pessoal, levar mais um médio e ser um Moutinho, tendo em conta, isto pensando que o Renato já estaria lá, porque senão obviamente que levava o Renato. Mas acho que é um jogador que dá muito equilíbrio à seleção, muito mesmo. Lá está, tem a parte da experiência, já foi a não sei quantas fases finais, já nem tenho bem noção, se calhar para aí desde o Euro 2008, ou provavelmente, ou Mundial 2010, já não sei, mas muitas fases finais pela seleção, e acho que mesmo não sendo titular, lá está, acho que quando entraria seria com um propósito bastante definido, e acho que todos os portugueses acabariam por confiar no Moutinho nessa missão, entre aspas, que o Fernando Santos lhe daria, porque é um maestro. Eu sempre adorei o Moutinho, acho que foi dos melhores jogadores no Euro 2021. Isto na altura até se chegou a falar um pouco, e a verdade é que, ok, ele já está mais velho, mas ele continua a jogar no Wolverhampton, é titular a maior parte das vezes, portanto ele está com um nível de forma igual ou semelhante, pelo menos, ao que esteve nos anos passados. E, portanto, acho que desse ponto de vista não é uma razão, e portanto ele apenas não foi por escolha do Fernando Santos, e eu tomaria uma diferente, mas lá está. Não fico de forma nenhuma desiludido com esta convocatória, e acho que é uma convocatória forte. Acho que as nossas primeiras linhas são mais fortes que as nossas segundas, exceto
nas laterais e algumas posições do meio campo. Mas ainda assim acho que temos uma convocatória e um plantel, obviamente, se calhar mais forte do que vai parecer durante a fase final, infelizmente, mas espero que cheguemos longe na mesma. Certo. Portanto, eu acho que esta convocatória foi também das melhores que eu vi do Fernando Santos enquanto esteve ao leme da seleção. Acho que é uma convocatória equilibrada, com bons jogadores para todas as posições, com boas segundas linhas também para todas as posições. O meu único reparo, que eu não gosto tanto, é o facto de ele ter levado 3 pontas de lança, quando eu acho que poderia ter levado apenas 2 pontas de lança fixos e acrescentar um extremo desequilibrador. Do Rocha falou aí do Jota do Celtic. Aí eu concordo plenamente que em vez de um dos avançados, o Gonçalo Ramos ou o André Silva, poderia ter ido o Jota. Portanto, nesse ponto eu concordo. Tu disseste que o Benfica devia aproveitar o Jota o mais possível, que ele é um miúdo fenomenal. Concordo que ele é um miúdo fenomenal, mas o Benfica não o pode aproveitar porque o vendeu ao Celtic em definitivo, não é empréstimo. No entanto, a única forma que o Benfica o pode Mas o aproveitar Benfica não ficou com uma porcentagem? é isso que eu ia dizer. A única forma do Ok, Benfica o ok. aproveitar era numa venda milionária do Celtic em que guardaria 30% dessa venda para o Benfica. Pronto, é a única forma que o Benfica tem agora de o aproveitar financeiramente. Mas pronto, começando desde Ou então trás, recomprá-lo e aproveitar essa porcentagem que tem. Mas pois, mas não sei se. gastaria bastante. Sim, sim, sim. Não sei se isso valeria muito a pena, sinceramente. Na minha opinião, não. Mas começando pelos guarda-redes, acho que estamos perfeitamente bem servidos. Qualquer um dos três pode jogar, com ênfase para o Diogo Costa, que está a fazer uma grande época, mas depois qualquer um dos outros dois dá mais que garantias. Para a defesa, acho que estamos perfeitamente bem servidos de laterais. Gosto muito dos nossos laterais. São um nível altíssimo mesmo. Nos centrais também. Vou aqui destacar o António Silva, que vocês os dois destacaram. Eu acho que, ao contrário do Rocha, ele merece estar nesta convocatória, porque o que ele tem feito no Benfica é absolutamente fenomenal. Tu falaste, Rocha, que ele está há 3 meses a jogar a alto nível, verdade? Agora, durante esses 3 meses, já enfrentou Mbappé, já enfrentou Neymar, já enfrentou Messi, Vlahovic, Chiesa, já enfrentou jogadores, já para não falar de Taremi, Evanilson, PP, já enfrentou jogadores de altíssimo nível. E Obrigado por pôres o tem. Taremi ao mesmo nível que o Neymar. Não, cara, Agradeço. estou a dizer que também é um bom jogador. O que a mim me choca é que meteu o Não, eu Evanilson ao agradeço. mesmo nível do Neymar. Não, mas acho que são jogadores bastante bons. E se repararmos bem, o António Silva, em todos os jogos, tem estado perfeitamente bem. Tem colocado esses jogadores praticamente todos no bolso, à exceção daquele erro com o Caldas, que pronto, acontece. E o penalti também com o PSG, que na realidade não é um erro assim tão clamoroso. Mas pronto, é um erro que se ganha a experiência já não comete. Não me lembro de mais nada que ele tenha errado. Portanto, acho que ele é um central de perfeita confiança. Aliás, se calhar até iria longe demais e acho que ele poderia ser um dos titulares da seleção. Neste momento, acho que está claramente à frente do Pep, porque o Pep veio de lesão e pode ainda não estar com o ritmo certo. E para mim, está à frente do Danilo como central, para mim. Depois, no meio-campo, acho que estamos bem servidos também. Falaste aí mais do João Mário. É assim, o João Mário está a fazer também uma grande época, é importantíssimo para o Benfica, é dos jogadores mais importantes neste momento para o Benfica. Não vai ser titular, concordo, mas se calhar vai ter mais importância do que se calhar tu achas, Rocha. Acho que ele, apesar de só ter 3 golos de bola corrida, mas tem tipo 8 golos no total. Tem para aí também 9 assistências ou alguma coisa assim, portanto, não só pelos golos, mas especialmente pelas assistências, prova-se que o João Mário é um jogador associativo, um jogador de equipa, que pode dar mais ao jogo do que propriamente os golos. Portanto, eu acho que ele pode ser uma excelente segunda linha para entrar e faz a diferença. Estavas a falar com o Renato, era daqueles jogadores que entrava e mudava o jogo. Acredito que o João Mário, não da mesma forma, mas possa também fazer mudar a característica do jogo, entre num jogo mais rendilhado, mais associativo,
enquanto que o Renato, por exemplo, entra num jogo mais rápido, mais de progressão com bola, mais intenso. Depois para o ataque, já falei um bocadinho, concordo que 3 pontas de lança é demais. Ou o André Silva ou o Gonçalo Ramos, para mim, poderiam não ter vindo em detrimento de um extremo. Mas se calhar, já vamos falar disto um bocadinho mais à frente, a alteração da tática, em vez de ser só um avançado, colocar dois, seria benéfico, já que temos tanto avançado para colocar mesmo, já que temos tanto avançado convocado. E passamos precisamente agora para este tema, que é como é que poriam esta seleção a jogar, em que táticas, em que moldes, se fossem o Fernando Santos, como é que abordariam os jogos? Começa por ti agora, Rocha. Bem, isso vai depender bastante do jogo. Mas eu diria que numa fase, ou melhor, que na fase de grupos, Portugal deveria entrar mais ou menos da mesma forma, no sentido de querer assumir o jogo e, portanto, não ter cá abordagens de entrar como já aconteceu há algum tempo, com Danilo e William e Ruben Neves ao mesmo tempo, se for preciso. Portanto, eu entraria. É que o Fernando Santos já disse que acho que ele respondeu a uma pergunta no dia da convocatória a dizer que ia jogar em 4-3-3. Ou melhor, sim, em 4-3-3. E eu sinceramente acho que temos muita qualidade no meio campo e que poderíamos jogar num 4-4-2. Mas pronto, começando por trás. Diogo Costa na baliza, Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Rafael Guerreiro. Reforçar também o que tu disseste, Gil. As nossas alas são uma coisa impressionante. Eu acho que não há nenhuma seleção que tenha melhores laterais que nós, mas 100%, sem dúvida. Pronto, essa defesa a 4, Cancelo, Pepe, Ruben Dias qual Rafael Guerreiro? Estou-me a passar, Nuno Mendes, desculpa. Acho bem. Desculpa, foi sem querer, prometo. Médios. Aqui, pensando no 4-3-3, para ser realista e não ser só o 11 que eu quero, ou para ser mais ou menos realista, vou usar um 4-3-3. E portanto, eu acho que, se calhar isto já não é tão realista, mas eu acho que o Bruno Fernandes deveria começar no banco, pelas exibições dele na seleção, apenas. E porque temos mais qualidade também neste meio campo. Mas começaria com Ruben Neves, Vitinha e Bernardo Silva. Epá. Olha, ok. Eu começaria com Ruben Neves, um pouco mais a 6. Vitinha e Otávio. Bernardo na direita. Rafael Leão na esquerda e Ronaldo à frente. Eu num 4-4-2 utilizaria ao mesmo tempo Rafael Leão e Ronaldo na frente, e Bernardo e Otávio um pouco mais nas alas. E obviamente já sabemos que são aquelas alas que é um jogo muito interior. Porque acho que o Ruben Neves e Vitinho ao mesmo tempo teriam de jogar quase lado a lado. E portanto, num 4-3-3 faz-me um bocado de impressão. Um meio campo a 3 com o Ruben Neves, Vitinho e Otávio, sinceramente dá-me arrepios. Mas mais pelas características deles, e portanto acho que encaixariam melhor num 4-4-2. Mas pronto, era esse o meu 11. Blanca, avança para a tua opinião. Bem, lá está. Partindo de uma perspectiva mais realista, e vou usar o tal 4-3-3, porque se fosse um 4-4-2 eu já iria alterar aqui algumas coisas. Por exemplo, punha o Otávio a titular, o que num 4-3-3 eu não faria. Portanto, no 4-3-3 a minha defesa é igual à do Rocha, Diogo Costa, Cancelo, Pepe, Ruben Dias e Nuno Mendes. A 6, mais nessa perspectiva, punha o Palhinha. Depois o Vitinha ou o Bruno Fernandes. Acho que, dependendo do jogo, valeria a pena pôr os dois a jogar, mas
Se calhar os dois, sim, ok. Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes no meio campo. À direita ao Bernardo, também vai juntar muito no meio campo. Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Depois, a minha perspectiva era, também dependendo de certos jogos, às vezes se calhar dá mais jeito o médio que leve bola. E nessa perspectiva, se calhar tirar Vitinha ou Bruno Fernandes e colocar Mateus Nunes a titular. Ou também, se calhar, numa perspectiva um pouco mais conservadora, colocar o William a 8, que é o que tem jogado no Betis, mas também tem características mais defensivas, digamos assim. Mas lá está, na perspectiva de assumir o jogo foi o 11 que eu disse. Num 4-4-2 punha a defesa igual, mas com o meio campo a 4 com Palhinha, Bernardo à direita, Otávio à esquerda, Bruno Fernandes atrás de Ronaldo e Rafael Leão. E lá está, isto depende sempre um pouco do jogo, mas em termos gerais acho que era por aí. Certo, portanto, começando pela tática que eu não usaria, mas que eu acredito que o Fernando Santos vai usar, o 4-3-3, eu poria defesa com o Diogo Costa na baliza, o Cancelo, o Ruben Dias, o António Silva e o Nuno Mendes na defesa. Depois poria no meio campo a 3 o Ruben Neves, o Vitinha e o Mateus Nunes. E depois à frente poria o Rafael Leão de um lado, o Bernardo Silva do outro e o Ronaldo na frente. Se fosse para o 4-4-2, eu poria exatamente a mesma defesa. Depois no meio campo punha o Palhinha e o Mateus Nunes no meio. Poderia à esquerda o João Mário, à direita o Bernardo e na frente o Félix e o Ronaldo. Portanto, mudando a tática, para mim mudavam até bastantes peças. Porque acho que as duas táticas teriam coisas diferentes. Um 4-3-3 seria mais no sentido de explorar a profundidade com o Rafael Leão e jogar nesse tipo de jogo. Num 4-4-2 estaria mais num jogo de posse de bola, de troca de passes, portanto num jogo mais paciente. Pronto, finalizando aqui o tema de Portugal e passando para o tema mais geral do Mundial, gostava de vos perguntar que destaques dariam a outras convocatórias, pela positiva ou pela negativa, ou seja, destacar outra convocatória. E para além dessa, destacar ainda outra convocatória que vos tenha que achem que vai ser surpresa deste Mundial. Ou seja, basicamente o que eu quero é que vocês falem de uma convocatória que vos tenha surpreendido pela positiva ou pela negativa e dizerem qual é que é outra convocatória que achem que possa surpreender no Mundial. Blanco. Bem, em primeiro lugar, dizer, enquanto abro aqui a convocatória da seleção que eu acho que vai surpreender, em primeiro lugar, dizer que este Mundial é uma palhaçada, né? Eu acho que toda a gente já tem um pouco a consciência disso, que tanto da forma como foi atribuído ao país que foi, tanto pelo país que é, tanto pela forma como os estádios foram construídos, tal pela forma de como figurantes 100% portugueses, ingleses e franceses Era e isso que eu ia holandeses dizer, mas... estão já no mundo, lá no Qatar a fazer a festa. Pronto. É tudo um pouco artificial. Portanto, a única coisa real que vamos ter aqui é mesmo o futebol dentro das quatro linhas. É a única coisa de verdadeiro neste Mundial. E também foi algo que se falou no brinco gravado ao vivo, de como é que cada pessoa vai encarar o Mundial, se vai boicotar pela vergonha que é, e é um facto, ou se vai encarar como se tivesse tudo normal. Eu, pelo menos na minha opinião, eu não consigo fazer nenhum dos dois. Porque se por um lado faz sentido boicotar, também faria sentido boicotar o da Rússia. Também faria sentido questionar como é que foi parar a África do Sul em 2010, da forma de... É sempre um pouco através de lavagem de dinheiro, sempre que é atribuído a um Mundial, mas pronto. Também faria sentido questionar a validade do Mundial 34, acho que é 34, que é organizado pela Itália fascista. Será que a Itália devia contar esse título? Epá. Poderia-se pôr muitas questões, e obviamente que se tem de pôr questões, mas eu acho que é um pouco injusto estar a pedir a fãs de futebol. Eu não sei se sinto mais isto por ser mais novo ainda. Estar a pedir a fãs de futebol que esperaram 4 anos por um Mundial que faz tantas crianças apaixonarem-se pelo jogo, como foi o meu caso, porque foi um Mundial que me fez gostar de futebol. Epá, não acho que faça sentido não são os intervenientes, quer dizer, os adeptos também são intervenientes, mas os adeptos sofrerem por a FIFA ser corrupta e por o Qatar não respeitar direitos humanos. Não acho que haja aí grande correlação. Os adeptos devem se manifestar. A malta que for lá
ao Mundial deve, obviamente, também, tendo em conta a sua segurança e também não é de qualquer forma, deve manifestar-se da forma que conseguir. Claro que sim, nós, enquanto projeto, também fazemos o nosso melhor. Mas eu não consigo só tirar tudo de lado, eu consigo tirar tudo, menos a vertente desportiva, e é por isso que estamos aqui a discutir a convocatória da seleção, e é por isso que vamos falar todos os jogos do Mundial neste projeto, porque futebol, é a maior competição que alguma vez o futebol nos trouxe, acho eu, maior que a Liga dos Campeões até, e no fundo é a única coisa do futebol de seleções que vale a pena, é isto, os europeus e no máximo a Copa América, não há mais nada que vale a pena. Portanto, é um pouco por aí. Desvemos um pouco, mas tinha isto para dizer. E falando de uma convocatória surpresa, não sei até que ponto é que é surpreendente, porque fez umas meias finais de europeu até há pouco tempo, que para mim é a Dinamarca, que eu acho que é uma seleção que está muitíssimo bem organizada. Fez uma boa Liga das Nações, mas acho que acaba por não passar no seu grupo, se não me engano, mas já não tenho bem a certeza. Fez um bom europeu chegando às meias finais. E até em termos de talento individual, não é só o coletivo, o individual também se destaca bastante. Na baliza temos o mais que habitual, o Schmeichel, que fez um europeu brutal. Nomes como o Christensen, o Kjaer, que foi dos melhores jogadores do europeu também. O Maele, que fez um grande europeu também. O Delaney, o Eriksen, o Højbjerg, o Jonas Wind, o Dolberg, o Damsgaard. Tudo grandes jogadores e estão-me a faltar aqui alguns que eu não disse e que tenho aqui à frente. Não digo que seja a convocatória com mais profundidade, acho que a Dinamarca tem um bom 11 titular, um ou dois suplentes de impacto e é só, mas acho que consegue surpreender. Quanto assim às outras convocatórias, assim de forma geral, eu acho que a convocatória de Portugal, a par da Argentina, são as mais completas. Mais completas no sentido de bons guarda-redes, bons defesas, bons médios, bons avançados. Porque todas as outras convocatórias das grandes potências têm lacunas. Vamos ver o meio campo da França, sem Pogba e sem Kanté, e o Tchouaméni, o Camavinga e outros. Vamos ver a convocatória do Brasil e a defesa é hilariante. Não. Então as laterais é de bradar aos céus, não dá. A Bélgica também já não tem aquele potencial, ou aquela matéria-prima toda que tinha, já está um pouco mais gasto. A Holanda, por outro lado, vai com muito sangue novo, o que lá está, também se calhar por ainda não conhecermos tão bem, estamos de pé atrás em dar algum tipo de favoritismo e também pelo histórico recente da Holanda em mundiais, chegou às semifinais no Mundial 2014, mas em 2018 nem foi, portanto é um pouco por aí. Estou aqui a pensar em mais, Itália, enfim. Espanha tem uma ideia coletiva muito bem definida, mas vamos ver a convocatória, não se compara com a de Portugal, pelo menos a meu ver, acho que não. Acho que, por exemplo, não levar Grimaldi e Porro para levar os laterais que leva é hilariante. Na Inglaterra também leva jogadores que fazem 54 minutos numa época, leva 3 laterais direitos e um esquerdo, e lá está, a Inglaterra acho que fica sempre um pouco fora do baralho só por ser Inglaterra, não é? Já no Europeu jogou da forma que jogou e acabou por perder para uma Super Itália, é verdade, mas lá está. Eu se tivesse a atribuir algum favoritismo a alguém seria a Argentina, pelo momento de forma. Mas eu acho que em termos de matéria-prima, Portugal e a Argentina são totalmente comparáveis. E acho que neste momento estão taco a taco. A questão é, a Argentina tem um treinador. E é essa a questão para mim. Certo. Olha, Blanco, gostei da tua introduçãozinha. Acho que assentou bastante bem aqui ao tópico. Mas Rocha, qual é que é então a tua convocatória que mais te surpreende pela positiva ou pela negativa? E também qual é que tu achas que vai ser a seleção que vai surpreender? Sim. Olha, eu já agora, por causa desse tema que o Blanco trouxe, e acho que fez ele muito bem, só acrescentar mais uma coisa a tudo o que o Blanco disse, que concordo, que é o suposto deste Mundial, do ponto de vista do Qatar, era o Qatar mudar a visão que o mundo tinha dele. E eu posso dizer que antes deste Mundial estava-me completamente a cagar para o Qatar e nem sabia que tipo de país é que eram. Neste momento acho que são completamente doentes. A questão dos adeptos é uma coisa que não me cabe na cabeça. E tudo o resto também acaba por ser. E portanto só acrescentar isso. Quanto às outras convocatórias,
Olha, para mim, pela negativa é a da Espanha. Acho que se nós às vezes nos passamos com Fernando Santos, para os adeptos espanhóis passasse com Luís Henrique, acho que ainda era mais fácil. Um treinador que não convoca um dos melhores guarda-redes dos últimos anos, que é De Gea, não percebo como é que isso é sequer aceitável numa seleção. Mas depois deixa muitos outros, obviamente. Sérgio Ramos acabou por ficar de fora, mas também, se calhar, nesta seleção já não era titular. Mas para mim, o mais escandaloso é Tiago. Como é que alguém tem a possibilidade de convocar Tiago e não convoca? E prefere levar o Coque. Exato. Como é que. Quando eu vi a convocatória de Espanha e não estava lá o Tiago, eu fiquei sem palavras. Para mim, o Tiago é dos melhores médios do mundo. Como é que tu tens a possibilidade de convocar e não convocas? É sinceramente mesmo algo que não me cabe na cabeça. E depois, pronto, acaba por ter outras individualidades que se calhar teriam lugar nesta seleção ou não. Acabam por ser mais discutíveis. Quer dizer, concordo com a questão dos laterais que o Blanco disse perfeitamente. Porro e Grimaldo teriam lugar na convocatória. Acho que pronto, Carvajal pode ser titular, ou Aspilicueta, Jordi Alba já tem a sua idade, Gaia, mas pronto, acho que mereciam sim estar nesta convocatória. E depois outros mais à frente, como o Gerardo Moreno, do Villarreal, Canales, Fabian Ruiz no PSG, mas pronto, seriam outros nomes um pouco mais discutíveis. A minha surpresa vai precisamente para os Países Baixos. Acho que pelas últimas competições que tiveram, não entram no mesmo patamar que seleções como a Argentina, como a França, etc. Mas acho que podem, sinceramente, acho que finalmente têm não só uma geração que já assumiu o seu protagonismo nos clubes onde joga, e que pode dar resultado neste Mundial. Eu se calhar destacar 11, só para verem assim o potencial desta equipa. Dos guarda-redes, primeiro, não sei quem joga, tem o guarda-redes do Feyenoord e do Ajax, deverá ser um deles. Mas depois de defesa tem Van Dijk e Nathan Ake, Daley Blind, que pelo que eu estive a ver, continua a ter 31 anos, como tem nos últimos 7 anos. Depois tem nas alas tanto o Malacia do United como o Davries do Inter. Não sei em que formação é que eles vão acabar por jogar, mas o Darun da Atalanta, se jogarem com uma linha 3 centrais, acaba por fazer também a ala. Tem o Dumfries também da Inter. Médios da Young, obviamente. Lá está o Darun. O Xavi Simons, que é muito capaz de ser a jovem estrela deste Mundial, porque ele tem uma qualidade impressionante e está a jogar muito pelo PSV. Pelos jogos que eu tenho visto, é a única razão para eu ver a Liga Holandesa é o Xavi Simons do PSV e o Francisco Conceição no Ajax. Quando eu vejo que ou um deles é titular ou entra, vou ver o jogo da respectiva equipa. E depois na frente, Gakpo, que é um ponta de lança do PSV que também anda a jogar muito esta época. Bergwijn do Ajax. Depay, vamos ver como é que ele entra. Mas, portanto, é uma equipa com muita qualidade mesmo. E, portanto, para mim vai ser a surpresa pelo patamar onde os adeptos põem a seleção devido ao seu histórico recente, comparando com as reais possibilidades que eu acho sinceramente que eles têm de chegar pelo menos a uns quartos de final. Certo. Olha, Rocha, deixa-me dizer já que concordo plenamente e que já me tinha lembrado também da seleção dos Países Baixos, só que não foi essa que eu acabei por escolher, mas realmente gosto de vários jogadores que figuram nessa equipe. O Gakpo, gosto muito do Van Dijk, do Darun, pronto, é uma seleção que se calhar vai ser das que eu vou estar a torcer também para além de Portugal, como é óbvio.
vai ser mesmo a seleção dos Países Baixos. Mas eu destacava, se calhar, uma possível surpresa, uma seleção fora da Europa, que acho que é sempre interessante, fora da Europa e fora da América também, que é a seleção do Senegal. E vou colocar-me aqui um desafio de dizer um 11 possível, para depois vocês digam se acham que um 11 com estes jogadores tinha hipóteses ou não de chegar longe na competição. Na baliza, o Eduardo Mendy. Na defesa, jogava com a centrais o Abdou Diallo do Leipzig, o Koulibaly do Chelsea. Depois, pronto, os laterais, se calhar, não são assim tão conhecidos, portanto, não vou estar aqui a colocar. Depois, no meio-campo, jogava com o Gana Gueye do Everton, o Pape Gueye do Marselha e o Koyate do Nottingham Forest. Depois na frente jogava com o Ismail Assar do Watford, o Mané, dispensa apresentações, do Bayern, e o Bamba Dieng do Marselha. Isso é tudo eu para acho nos meter medo, Gil. Não, isto aqui é só para. Pá, acho que é uma equipa que até poderia ter hipóteses. Uma equipa até forte. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que qualquer vencedor continental, e neste caso, neste momento, o Senegal é vencedor da CAN, é atual vencedor da CAN, acho que é preciso ter em conta no Mundial. Até porque no grupo em que eles estão, que é Países Baixos, Catar e Equador, apesar de seleções como Equador, que, por exemplo, mandou a Colômbia para casa, não é? Na qualificatória da América, e o Qatar, apesar dessas duas seleções estarem a crescer, acho que Senegal e Países Baixos vão lutar, vão passar tranquilamente. E não sei até quando é que o Senegal não faz primeiro lugar do grupo, acho que vai ser muito disputado com a Holanda. Lá está, tendo em conta esse grupo, acho que pelo menos nos oitavos de final o Senegal faz com certeza, depois também depende dos sorteios e das rotas. Pois. Acho que tem seleção para fazer uma gracinha, mas acho que vai depender muito de quem apanhar pela frente. Enquanto que eu acho que, por exemplo, ao Países Baixos ou Dinamarca já não estaria tão dependente disso. Certo, certo. Pronto, passando para a equipa que me decepcionou neste caso, que foi a mesma que o Rocha já esteve a falar, da Espanha, portanto eu vou só aqui falar mais rapidamente. Realmente a ausência do Sérgio Ramos, para depois irem Eric Garcia, o Guilhamon, acho que é ridículo. Depois no meio campo, lá está a ausência do Tiago Alcântara, é o que mais surpreende também. Não se percebe como é que é possível ter Tiago e não o selecionar. Depois selecionar o Coque, pronto, com todo o respeito, também é um bom jogador. Depois na frente, eu próprio olho para estes nomes e não. Claro que são excelentes jogadores, mas não me parece que estejam assim tão bem apetrechados. Por exemplo, Álvaro Morata e Yeremi Pino, que eu nem conheço. Pronto, são assim Vila jogadores Real. que É é do do Vila Vila Real. Real, é do Vila Real e já tramou o Sporting há uns tempos. Ok, essa eu não sabia. Mas pronto, são jogadores assim que ou não estão em grande forma, ou então não são assim tanto de classe mundial, pronto, por assim dizer. Portanto, eu não estou muito convencido, já para não falar das ausências do Grimaldi e do Porro, que acho que seriam convocados muito facilmente. Há ainda por aí umas histórias de que o Grimaldo tinha problemas com o Luís Henrique, já quando estava no Barcelona. Não foi, que teve de sair do Barcelona precisamente por causa dele. Se calhar teve algum impacto também para não ser convocado. O Porro não sei, mas também acho que deveria ter sido convocado. Estaria perfeitamente ao nível de uma segunda linha, ou mesmo poderia jogar a titular, que não se notaria grande diferença. Portanto, seria esta a seleção, a Espanha, que me desiludiu mais na sua convocatória. Finalmente, perguntar-vos qual é que era a vossa previsão do possível vencedor, ou quem é que é favorito a vencer esta Copa do Mundo. Rocha? Bem, acho que nós também vamos acabar por publicar as nossas previsões desde a fase de grupos até à final, e portanto ficarão a saber mais detalhadamente. Mas assim, favoritos desde já. Olha, o meu sonho era uma final entre Portugal e Argentina. Acho que era para quase todo o mundo do futebol. Ter uma final Messi-Ronaldo, provavelmente na sua última Copa do Mundo.
Mas favoritos, para mim, a Argentina é 100%. E o Brasil e a França por ter ganho o último Mundial. Mas acho que o Brasil está muito forte. Concordo com a questão dos laterais, não são mesmo nem de perto nem de longe os mais fortes. Mas acho que no resto das posições são uma seleção fortíssima. Então aquela frente obviamente pode fazer imensos estragos. E portanto diria que Argentina, Brasil e França são os principais candidatos a este título. Blanco, qual é a tua opinião? Já falaste um bocadinho, mas se quiseres só encerrar. Claro que sim, Gil. O que o senhor desejar. Mas principal favorito, concordo com o Rocha, que é a Argentina. Numa segunda linha já discordo, porque acho que, por exemplo, a França, ok, que é campeã em título, mas na história recente dos Mundiais, o campeão em título nunca é favorito e sai sempre na fase de grupos, desde 2006 que isso acontece, acho eu. França em 2006 é eliminada e tinha sido campeã em 2002 e por aí fora, com a Itália, com a Alemanha, com a Espanha, foi sempre acontecendo no Mundial seguinte. Não sei se vai acontecer neste, porque acho que nem a Austrália, nem está-me a faltar outra equipa do grupo da França. Nem a Austrália, nem essa outra equipa conseguem tirar o lugar à França, mas acho que a Dinamarca vai acabar em primeiro nesse grupo, por exemplo. É a Tunísia. Tunísia, pronto. Não acho, com todo o respeito, acho que nem Tunísia nem a Austrália conseguem tirar esse lugar à França, até porque tanto a Austrália como a Dinamarca estiveram no grupo da França em 2018, por exemplo, e há várias repetições no grupo deste Mundial, a Suíça e a Sérvia também estão no grupo do Brasil outra vez, por exemplo. A Sérvia não tenho certeza se tinha estado, mas eu sei que a Suíça estava. Mas, portanto, numa segunda linha não colocaria a França. O Brasil percebo, e por tudo o que é a história do Brasil em Mundiais, vou colocar numa segunda linha, mas ainda assim meti a Espanha. A convocatória achei muito fraquinha, mas lá está, eu acho que a Espanha é a seleção, neste momento, que tem uma ideia coletiva melhor definida, e em segundo lugar a Argentina. E acho que isso conta muito para lá está, para competições de seleções, que no fundo são junções de individualidades, acho que ter uma ideia coletiva muito bem definida é bastante importante. A Espanha está na Final Four da Liga das Nações, por exemplo, faz uma meia-final do Europeu, recente, e acho que vai fazer uma boa prestação neste Mundial, apesar da convocatória poder ser N vezes melhor. Certo. Eu colocaria aí apenas duas seleções como favoritas neste momento, na minha opinião, que é precisamente a Argentina e o Brasil. Acho que são as seleções mais equilibradas, especialmente a Argentina. O Brasil não tanto, não é por causa das laterais, já falaram. Mas o que eu gostava mesmo de ver, lá está, era uma final entre Portugal e a Argentina. Aliás, houve aí uma história que um supercomputador previu que a final iria ser entre estes dois países. Claro que vale o que vale, não é? Mas seria engraçado isso acontecer. Passamos então à nossa parte final do programa, que são as nossas rúbricas. Portanto, Blanco, o teu facto. Bem, até vos trago dois factos, sendo que o primeiro é que nunca a seleção tinha ido para uma fase final sem jogadores do Sporting, o que eu acho que nesta altura até é mais culpa do Sporting do que qualquer possível complô que Jorge Mendes e etc. possa ter contra o Sporting. Apesar de, nos últimos tempos, o Sporting estar mais dependente de Jorge Mendes do que alguma vez esteve, e ainda assim não leva ninguém do Sporting ao Mundial. Eu, pessoalmente, neste momento, não levaria ninguém do Sporting ao Mundial. Nem aquela história de, que fiquem cá todos a trabalhar com o Amorim. Não, que se eu fosse selecionador, não levava ninguém do Sporting. Porque acho que nenhum jogador português do Sporting está em forma para ir à seleção ou para roubar o lugar a alguém. Mas acho que existe uma maior dificuldade invisível, digamos assim, de se levar jogadores do Sporting. No Europeu, levar o Pedro Gonçalves já foi um suplício e fez 0 minutos, o melhor marcador do campeonato. Umas convocatórias a seguir, o João Mário faz uma grande época no Sporting, não é convocado, faz 2 bons jogos no Benfica, é logo convocado, e depois faz uma época medianíssima e foi continuando a ser convocado. E há outros fatores.
que eu poderia falar, mas vamos despachar isto. E para além do facto do Sporting, traga o facto do Braga, que são jogadores do Braga na seleção num campeonato do mundo. Paulo Santos, Eduardo, Rafa Silva, Éder e, neste momento, Ricardo Horta. O que é um bom sinal, porque o Horta esteve a bater à porta da seleção durante uns 5 anos mínimo, a fazer sempre grandes exibições no Braga. E agora, em vez de esperar que lhe abrissem a porta, ele escancarou completamente e fez bem. E finalmente ganhou o seu lugar e acho que merece ir ao Campeonato do Mundo. Rocha, o teu momento cultural. Bem, acho que pela proximidade do Mundial não poderia deixar de ser a minissérie sobre a corrupção na FIFA. Tem 4 episódios, fala bastante sobre a eleição do Blatter, sobre as atribuições do Mundial à Rússia e ao Qatar, e também no momento anterior do Mundial 2010, tendo em conta, acho que foi com o antigo presidente também, a escolha da África do Sul para receber esse Mundial. Portanto, é uma minissérie abre olhos, se calhar, para quem ainda já não os tem abertos. Gil, comentário semanal. Eu hoje trago aqui também no âmbito das seleções o comentário, uma frase que Fernando Santos proferiu logo no momento de ter anunciado a convocatória, que foi: não há planos alternativos, há planos base. E esta frase, para ser bem sincero, assusta-me bastante, porque isto é Fernando Santos no seu melhor e Fernando Santos no que nos tem habituado nos últimos tempos, que é a sua ideia vem desde 2016 praticamente inalterada. Claro que entram jogadores novos, saem jogadores mais tradicionais, mas a ideia de Fernando Santos mantém-se. Já há cerca de 2 meses perdemos um acesso à fase final da Liga das Nações por teimosia, por estupidez mesmo. E isto aqui assusta-me que o Fernando Santos tenha as suas ideias inalteradas e só essas ideias e basicamente não há alternativas. Lá está, eu acho que ele vai jogar no 4-3-3 e não vai sair dali. Acho que se for preciso jogar contra a França ou contra a Espanha, vai jogar para o empate e vamos acabar por perder. Portanto, eu acho que eu gostava muito que Portugal ganhasse este Mundial, mas eu duvido muito que isso aconteça e até acredito que estejamos longe de o conseguir. Espero bem enganar-me, mas estou um bocado pessimista para a prestação de Portugal no Mundial. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa antes de terminarmos. Bom, já agora deixa-me falar uma última vez, já que é para a semana da Thinking Football Summit, não é? Desse evento organizado pela Liga Portugal, onde o nosso podcast e outros que vocês vão de conhecer, o Segundo Posto e a Caderneta de Cromos, por exemplo, vão estar lá presentes e vamos cobrir o evento e vamos fazer conteúdo juntos. Vamos gravar lá um episódio também, portanto o próximo episódio que irá sair vai ser gravado lá. Para além disso, já sabem que podem usar o nosso código de desconto. O código de desconto foi dado aos podcasts TFSPod para 40% de desconto na compra de bilhetes para o evento. Também podem comprar fan tickets, são bilhetes muito mais acessíveis e só têm depois, obviamente, acesso a partes limitadas do evento, mas são bilhetes muito mais acessíveis, coisa de 5 euros, e depois há tipo um pack família de 10. Algo super acessível para a malta que quer ir lá divertir-se um bocadinho, vai ter várias atividades, vai ter várias conferências, muitos convidados de qualidade e, portanto, é já para a semana. Portanto, se quiserem dizer-nos um olá, apareçam no Pavilhão Rosa Mota no Porto, 18 a 20. E se não puderem estar lá por vários motivos, cada um tem os seus, vão acompanhando o conteúdo que vamos fazendo, tanto para aqui, para as plataformas de áudio, como para as redes sociais do projeto. E Gil, acho que podes fechar. Certo, e acabamos assim o programa com este apelo de que apareçam para a semana no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Vai ser mesmo muito bom este evento. E assim nos despedimos. Um abraço e até para a semana. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!